Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Nathalie. Alguns me chamam de missionária, outros de pastora, mas a verdade é que eu sou uma simples serva do Senhor Jesus. Bom, hoje eu quero trazer para vocês aqui um estudo baseado nas minhas próprias experiências que eu tive com o Senhor, aqui no meu ministério, que se encontra na cidade de Maceió, Alagoas, sobre o submundo. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar sobre o submundo. O submundo é um mundo espiritual terreno que fica embaixo da terra. É a divisão entre a terra e o inferno. Algumas pessoas pensam que o inferno, ele não é aqui na terra, mas ele fica, de fato, aqui na terra. Só que numa parte bem dentro da terra mesmo, bem profundamente, bem no núcleo da terra, impossibilitando que qualquer pessoa tenha acesso àquele lugar de maneira física, né? Então, enfim, o submundo, ele não é um lugar físico, ele é um lugar espiritual, um lugar que ele faz a divisão entre a terra e o inferno. É um local onde vivem realmente, de fato, muitos demônios, principalmente os demônios répteis, que são os reptilianos, os demônios, metade demônios, metade humanos. Eles vivem nessa parte. É a área em que eles permanecem, é lá. Por quê? Como eles sempre sobem para a terra, eles vivem na terra como humanos. Eles podem assumir toda a forma de um humano e viver no nosso meio como uma pessoa humana, sem que as pessoas percebam. Então, eles vivem naquele local pelo fato de ser um local secreto, um lugar de reuniões espirituais, um lugar onde, deixa eu ver aqui as pessoas, os governantes, alguns bruxos, satanistas, magos, eles fazem reuniões secretas. As reuniões ocorrem lá uma vez por ano. Ocorrem as reuniões neste local. Ele é conhecido como submundo. É uma cidade subterrânea. Existe também uma cidade subterrânea embaixo das águas, dos mares, que é onde os demônios sereias, eles vivem e reinam lá. Mas o que eu estou falando é do submundo. É uma cidade subterrânea. Não é física. Ninguém consegue chegar lá fisicamente. As pessoas daqui da terra que têm pactos de alto calão, de bruxos, magos, satanistas, que são os calões mais altos, até mesmo os Illuminatis e também os maçons, eles podem ter acesso lá uma vez no ano. Os governantes, aqueles que têm pacto, muitos na terra são reptilianos, governantes. Esses demônios vivem dentro das pessoas, assumem a posição delas na terra, a fim de mudar as leis e governar. Então eles vivem lá é uma cidade toda escura, mas tem muita iluminação. Iluminação artificial. Por ser uma cidade subterrânea, é muito escuro. Lá os demônios vivem como se fossem humanos, sabe? Eles
andam como se fossem humanos, se comportam como se fossem humanos, agem como se fossem humanos, mas lá eles podem assumir a aparência física que realmente eles têm no espiritual, como os reptilianos, por exemplo. Então, essas pessoas da qual eu falei, que vivem aqui na Terra, quando eles fazem pactos, eles vão para lá uma vez por ano para renovar os pactos. Fazem reuniões para constituir leis que são regidas pelos próprios demônios. E neste lugar, para que essas pessoas daqui da Terra, como bruxos, satanistas, para ter acesso lá, eles precisam abrir portais espirituais. Eu já fiz aqui um vídeo aqui no canal falando sobre os portais espirituais. Quais são os portais espirituais? Só para a gente poder relembrar aqui. Espelhos, telas de TV. Olha, eu vou falar sobre algo importante sobre as TVs. As pessoas falam e pensam assim, mas a minha TV, eu tenho uma TV, mas eu nem uso ela. Você sabia que é mais fácil eles passar por uma TV desligada do que ligada? No caso de bruxos, no caso de magos e satanistas. Satanista nem precisa de portais, eles conseguem se teletransportar só com estalar do dedo, não precisa de portal. Já os bruxos, magos e os satanistas, eles precisam da projeção astral através de um portal. Então, os portais são a televisão, por exemplo, ligada. Por isso que nós, dessa doutrina, pregamos tanto contra a televisão. Porque uma televisão ligada só vai passar por ela os demônios da qual está relacionada a programação que está passando. Ou seja, através de uma imagem, ou seja, através de uma música, de uma palavra que é lançada, daquilo que você assiste. Os demônios podem ter acesso à sua casa, entrando e saindo como um portal espiritual. Mas já essas pessoas das quais eu falei, que são pessoas, no caso dos bruxos, dos magos, dos satanistas, eles usam uma TV para se teletransportar através da projeção astral. Eles precisam de um portal, então eles usam espelhos grandes, espelhos pequenos, não tem como eles passarem. Eles podem observar a casa das pessoas. Mas é como disse, espelhos grandes, televisões desligadas, ligadas, que vai passar por elas, vai ser os demônios ligados, quem passa são os magos, bruxos e os satanistas. Por quê? Porque ela reflete. Quando um aparelho de celular, tablet, tá desligado, ele reflete como um espelho, entendeu? Ele tem ali, ele consegue refletir a imagem. Eu já falei também sobre os portais espirituais através de objetos, quadros de pessoas que já morreram. Demônios podem passar por esses portais. Mas aqui eu estou falando do submundo, né? Então, tem essas formas aí. Até uma vela, se você acender uma vela, porque tipo, se acabar a energia na sua casa, você acender uma vela, você vai atrair demônios. Mas é uma vela branca, não tem nada a ver. É a pior de todas, porque as cores das velas, elas atraem tipos específicos de demônios. É como se estivesse invocando quando você acende uma vela. Eles detestam a luz, mas eles gostam de luz artificial, principalmente luz fraca. Por isso que os ocultistas, os espíritos, eles acendem velas. É uma forma de convidar, de chamar, de atrair os espíritos. Então, quando você acende uma vela branca, vai vir todo tipo de espírito, todo tipo de demônio vai vir. Não só a classificação de alguns, vai vir todo o tipo. Então, por isso vocês têm que tomar cuidado, não acender vela. Vocês podem usar uma lanterna, alguma coisa do tipo, mas não vela. Bom, eles usam a projeção astral
Eles conseguem também abrir portais em locais como dentro de cavernas. Eles conseguem abrir portais espirituais, invocando algum tipo de demônio para teletransportar eles. Eles conseguem. Isso é no caso dos de alto nível. No caso dos satanistas, tal, eles conseguem fazer isso sem precisar de nenhum portal físico, das quais eu já citei aqui. Então, geralmente eles se reúnem, eles fazem uma reunião em algum lugar, uma sala escura, no meio de um mato, geralmente de madrugada, e ali eles conseguem se projetar, né, ou se teletransportar para o submundo. É como se fosse um falso arrebatamento, entendeu? A alma deles refletem lá. E lá eles têm que apresentar alguns relatórios daquilo que eles fizeram durante o ano, daquilo que eles fizeram, de quanto eles ganharam. Você sabia que até aquilo que eles ganham, o dinheiro que eles ganham com os trabalhos que eles fazem aqui na Terra, eles têm que dar uma quantia para os demônios, eles têm que dar, eles são obrigados. E eles dão um valor assim, que não é o valor que eles querem, tá? Os demônios que estipulam, o líder deles, que estipulam. Se o líder falar assim, eu vou ficar com 95%, se vai ficar só com 5%, eles não podem reclamar. Então, eu vejo assim que muitas igrejas também, as pessoas, os evangélicos, os crentes, eles reclamam por darem o dízimo, né? Mas no ocultismo, eles têm que dar aquilo que os demônios pedem para eles. E muitas vezes eles pedem tudo e eles ficam sem nada. Então, quem determina quanto eles vão ficar são os próprios demônios. Bom, lá no submundo é um lugar onde pessoas firmam pactos. Quando elas chegam num nível alto de ocultismo, eles firmam pactos. É como eu disse, uma cidade subterrânea. Eu já tive 3 experiências, já fui arrebatada 3 vezes para este local. Eu fui lá só para observar. Eles não me viram, mas eu estava lá para observar e eu vi lá reuniões. Eu vi os governantes da China, da Coreia, desses países de potência, esses países que tem muita guerra também. Eu vi reuniões secretas. Eu vi também um carro sendo projetado lá. O carro de um homem muito famoso aqui na Terra. O nome dele é Elon Musk. Isso, não sei se é assim que soletra. Mas eu vi o carro dele lá. E era um carro... Faz um tempo já essa experiência. Um carro que ele anda sozinho. Ele como se tivesse um computador de bordo, uma inteligência artificial. Que ele anda sozinho. Então eu vi esse carro lá, eu vi vários demônios pequenos do tamanho da palma da mão de uma pessoa. No vidro do carro, é como se eles ficassem acoplados no carro, eles ficassem presos no carro, para fazer o carro funcionar com aquela inteligência que foi colocada nele, que é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência satânica. Porque o interesse deles é controlar tudo. É controlar as pessoas, é controlar a mente delas, é controlar o sistema, é controlar tudo. Enfim, da experiência que eu tive lá, eu vou contar aqui rapidamente a experiência que eu tive lá. Eu tive várias experiências de ir e ver. Eu vi uma cidade, me lembrava muito uma cidade do Texas, porque tinha muitos demônios lá. Eles ficavam na maior algazarra, sabe? Eles faziam muita bagunça, tipo... Eu vi demônios femininos que se prostituíam lá. Eles agem lá como se eles tivessem vida de humano. Mas lá eles podem mostrar a face deles, como eles realmente são. Eles vêm para a Terra, porque lá os demônios que vivem no submundo são os demônios répteis. Então, eles são meio demônios, meio humanos.
é uma mistura. Então eles conseguem assumir toda a forma humana por um período, o período que o líder deles conceder a eles, deles passarem aqui na Terra. Geralmente eles vêm para cumprir alguma missão, alguma coisa do tipo. E quando eu vi isso. Eles andavam de um lado para o outro, conversando, andando, bebendo, comprando. Lá também tem comércios, mas não é como aqui, que vende alimentos, frutas. Lá vende aquelas coisas que os demônios usam, sabe? Muitas drogas, bebidas, essas coisas. São vendidas muitas coisas lá, coisas ilícitas, coisas que os demônios gostam, coisas que podem atrair vícios, né? Várias coisas. Eu tô tentando falar de uma maneira que vocês entendam, porque é difícil explicar quando se tem uma experiência assim, que as pessoas não têm o costume, sabe, de ver. Não é algo que é falado, porque poucas pessoas tiveram esse tipo de experiência. Mas enfim, este lugar eu vi que tinha pessoas que elas iam para lá para poder fazerem pactos de sangue, pactos para ficarem ricos, né? Por exemplo, uma pessoa que é famosa aqui na Terra, ela quer fazer um pacto para poder ficar com fama, para ficar rico. Ele não vai poder ter acesso ao submundo, mas a pessoa que estiver auxiliando no pacto dele, um líder espiritual, ele vai poder ir até lá, né? Conforme eu expliquei para vocês, e ele vai poder ter esse contato lá nas reuniões, onde os pactos é firmado lá, porque os demônios não fazem nada de graça. Eles querem dinheiro, eles querem perfumes, ouro, roupas, mansões. Eles querem almas, eles querem sangue, eles querem vidas. Eles querem algo em troca, então eles querem sempre algo em troca. Então lá é o lugar onde eles se reúnem para controlar tudo que é de pacto, que é feito entre os seres humanos e os demônios na Terra. Lá é um lugar também onde eles vão também, os magos, satanistas, feiticeiros, os bruxos vão para receber poder, né? Quando eles fazem um trabalho aqui na Terra, destruindo muitas vidas, fazem coisas muito ruins, eles recebem presentes dos demônios, ou seja, eles recebem aquilo que eles querem, que é o poder. Eles querem o poder. Mas na experiência que eu tive, eu vi um homem que ele se eu não me engano, ele é do Rio de Janeiro, e ele é um policial. Eu não sei, eu não conheço esse homem, mas na minha experiência eu tinha visto esse homem. E ele se gabava porque ele tinha uma carreira promissora. Ele prendia muitos traficantes e ele se gabava por isso. Ele falava, olha, eu já prendi não sei quantos traficantes, então toda operação que tivesse na favela dava certo com ele conseguia, sabe, cumprir aqui a missão, o trabalho dele, que ele tinha que fazer, dava tudo certo. Ele nunca levava um tiro, nunca acontecia nada de ruim com ele, porque ele tinha pacto de proteção. E nesse pacto, ele falava do pacto, ele falava que havia feito um pacto para ter proteção, para que nada acontecesse com ele, para que ele não levasse nenhum tiro, para que todas as missões dentro da carreira dele policial fosse promissora, ele conseguisse cumprir tudo aquilo que fosse mandado a ele. E aí ele se gabava em dizer aquilo. E ele falava como que acontecia, o que acontecia para ele poder conseguir prender, né, esses traficantes. Ele falava.
E eu via, conforme ele falava, eu via o que acontecia no espiritual. Enquanto ele contava, eu via que ele se transformava numa mulher muito bonita. E ali ele conseguia ter acesso aos lugares onde os traficantes ficavam. Através daquilo, ele tinha esse pacto e esse pacto fazia com que ele se transformava numa mulher. Mas como que ele se transformava? Não, você sabe que quem tem poder das trevas, né, consegue fazer isso. Eles conseguem aparecer para uma pessoa de várias formas. Então ali ele se transformava numa mulher, completamente como uma mulher mesmo, parecia uma mulher. E ali ele conseguia ter acesso a esses traficantes. Esses traficantes achavam que aquela mulher era uma prostituta, algo do tipo. E ele conseguia entrar e ter acesso aos traficantes. E ele falava, e quando ele falava e contava, eu via na visão o que acontecia. Ele se transformava numa mulher e começava a seduzir aqueles homens armados, começava a seduzir eles e, tipo, era como se tivesse um encontro. Naquele encontro amoroso, quando ele se aproximava, tinha um contato, ficava sozinho com aquela pessoa, ele abaixava assim, né, a blusa, como se fosse ficar nu, pra ter intimidade lá com o homem que ele queria matar. E quando ele abaixava assim a blusa, o peito, assim, que era a parte dos seios, se transformavam em 2 revólveres. Se transformava em 2 revólveres. E atirava no rosto daquele moço, aquele rapaz ali que era como se fosse um traficante. Porque na visão eu via assim, enquanto ele contava, eu via o que acontecia no espiritual. E assim ele conseguia matar. E esse era o segredo dele. Ele falava que, tipo, que ninguém sabia do segredo dele, que as pessoas questionavam muito como que ele conseguia descobrir os esconderijos dos bandidos, como que ele conseguia chegar lá, como que ele conseguia entrar lá. Então, era o pacto que ele tinha nesse lugar chamado submundo. Então, das experiências que eu tive, eu pude ir a este lugar e ver, porque muitos demônios vivem na Terra como se fossem seres humanos. Eles vivem em nossa volta. E ainda que haja um mundo paralelo, um mundo espiritual ao nosso redor aqui na Terra, há também um mundo espiritual debaixo da Terra. E poucas pessoas sabem disso, têm conhecimento sobre isso, sobre esses demônios, né? Então, os demônios que têm aparência de répteis, há várias classificações deles. Esses que têm a aparência de répteis, como os reptilianos, eles vivem no submundo. É lá onde são firmados pactos, onde eles recebem poder. Tem as reuniões uma vez por ano. É um lugar também onde se consagra marcas, produtos, aonde eles projetam leis que será lançada na Terra no futuro. Muitas dessas leis é para destruir as famílias, como por exemplo, a favor do aborto, a favor do casamento homoafetivo e várias coisas que pode prejudicar a igreja, o reino de Deus. Então lá é o local onde ocorre esses tipos de coisas da qual eu falei. Bom, isso foi o que eu quis passar para vocês, né? Pela experiência que eu já tive e pelo conhecimento que eu tive baseado nas experiências, que este lugar existe, esse lugar é real, né? Muita gente pode até questionar e falar, nunca ouvi falar sobre isso. Ora a Deus, dobra o seu joelho e pergunta a Deus, porque este lugar existe. Como eu já fiz um vídeo aí falando sobre as sereias, demônios marinhos, existe uma cidade subterrânea também, mas é embaixo. É na profundeza dos mares.
É uma cidade espiritual. Então não adianta uma pessoa pegar, mergulhar lá no fundo e achar que é uma cidade espiritual, mas ela existe. Ela existe de fato. E assim também tem uma cidade subterrânea. Ela é enorme. Toda a parte subterrânea de todo o mundo, o planeta, tem essa cidade. Ela interliga entre vários estados e países. Então eles conseguem chegar de um país ao outro por debaixo da terra. É uma terra subterrânea, só lembrando, mas é espiritual, entende, amados? Lá onde ficam os demônios reptilianos, os demônios metade homem, metade demônios. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe vocês.